Olá, pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E temos campeão de Main Event, Marcelo Lanza. Aí sim, cara, finalmente a nossa jornada, que não é curta, né, cara? Quando a gente tá durante a WSOP, né? Na verdade, ela é uma Copa do Mundo pra gente, a gente se diverte horrores. Eu fico feliz todo dia, entrava lá, acompanhava o jogador do ano, fico emocionado acompanhando tudo. Na hora que abre o horário em Las Vegas, quando eu acordo é a primeira coisa que eu olho, mas o fim dela também dá um alíviozinho misturado com a tristeza. Infelizmente, não temos campeão de Main Event brasileiro, nem mesa finalista. Exatamente, o que não impede de ter sido a maior campanha de todos os tempos. E vamos poder falar tudo a respeito disso logo mais. Começamos avisando que o entrevistado desse programa é o DC, parte 2, e que devemos ter um programa longo, Marcelo Lanza. Devemos. Vamos fazer um resumo final, um apanhado de tudo que aconteceu até aqui. Exatamente, ainda vamos ter mais um programa de Main Event, em que a gente vai estar analisando os números, analisando a participação do Brasil, analisando os números gerais da WSOP, um estudo que eu pretendo fazer até o domingo, quando a gente volta para sentar para gravar para o programa sair na próxima terça-feira. Que homem, hein? É o jeito. Que homem, hein? Mas eu vou lá em São Paulo trabalhar para o senhor. Que peito. E a gente lembra que para ouvir um podcast, Google Podcasts, procure Super Poker, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos em todos os podcast players, estamos também no YouTube, nos indique, nos dê 5 estrelas e quando for transacionar suas fichas, ligue para o Fichasnet. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, o e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, hashtag SuperPokerCast nas redes sociais, Instagram, @guicalil, @lanzamaia e temos Twitter também, @guicalil e que bom, né? É tudo mesmo, @guicalil, @lanzamaia. Então, se o cara meter @guicalil, @lanzamaia, quase em todas as redes sociais estaremos lá. Exatamente, né, cara? É coisa de velho de internet, né? A gente não muda, é igual a senha, né, cara? Exatamente. Que tristeza. O velho da internet tem o nome original em todas as redes sociais. Porque quando o Instagram nasceu, a gente já tava nele, depois o Twitter nasceu antes, o mesmo nome nele. É o mesmo nome do Orkut. Exatamente, é isso mesmo. O nosso Telegram é 31975189609. Como o ouvinte pode perceber, a Lady Murphy pegou na pior hora, no programa mais longo do ano, provavelmente. A voz acabou, né, Lanzinha? A sua voz acabou e eu tô numa gripe cabulosa, naquele velho peito cheio. O que é lamentável, porque eu acabei de mandar lavar as cabeças, as cápsulas dos nossos microfones exatamente porque você estava gripado semana passada. No próximo, ficou no saquinho que já vi que terei lavar de novo. Eu vou ficar com ele, eu vou com ele no meu bolso na próxima gravação. Muito obrigado, agradeço, professor Marcelo Lanza. Cara, acho que, pelo que eu tô vendo aqui, temos 3 minutos de programa, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, nós estamos falando que o programa vai ser longo, vamos acelerar, ele vai ser rapidaço. Lanzinha, e jogou poker essa semana, velho? Cara, joguei um tiquinho, joguei uma micharia, perdi um tiquinho, ganhei um tiquinho. A cara não tá muito boa, não. Normalmente eu sou bom de leitura de tells, né, cara? Não foi uma semana vitoriosa, não. Não foi uma grande semana, não. Mas BSOP está chegando. Aí sim, faço um voto. Eu quero saber quanto que eu tenho naquele Omaha High Low pra eu já te entregar. Porque se der, vai ser só ele, porque é tiro curto. Bate e volta. 10% eu tá comprado do Bahia, é meu prize, tá bom? Exatamente. Então tá jóia. Então já tá fechado o negócio. E eu segui, o senhor jogou? Não, Lanzinha, eu arrumei negócios no poker. O senhor arrumou business? Arrumei business no poker. Sim, senhor. Observando a vida de Marcelo Lanza Maia, a vida de novela, né, cara? Praticamente o Fábio Assunção sóbrio, que de isso? Segunda a sexta, né, velho? Eu abri eu me associei ao H2, à Liga H2, no YouPoker, e tô super feliz. Então, quero compartilhar com os ouvintes, já compartilhei lá no grupo e quero compartilhar com os ouvintes que agora faça aquela nobre, singela e gloriosa concorrência Marcelo Lanza Maia. Justo, senhor. Levando jogadores ao nosso clube no poker, que todas as informações estão lá, enfim, no nosso Telegram eu respondo. O telefone fica na minha mão 24 horas por dia, só me chamar e terei muito prazer em fazer uma concorrência sangrenta com o senhor. Isso é justo, senhor. Então é o seguinte, nós temos aplicativos nas duas plataformas. Se os senhores quiserem falar de poker, liga para o idiota Guilherme Calil. Se os senhores quiserem falar de PP Poker, liga para esse que vos fala, Marcelo Lanza Maia e bala, é isso? Exatamente. Se você quiser julgar, lembra de quem faz a pauta do programa todas as semanas e dê preferência. Quebrei pesado agora. Notícias, Marcelo Lanza. Mas depois dessa,
Eu vou começar a dar mais notícias pra ver se eu sobro alguma coisa. Acho bom. Vamos direto pro main event, então. Exatamente. Vamos direto pro main event. A gente já tinha começado a cobertura do main event. Vale lembrar, $10 mil de entrada. Tivemos 8.569 entradas, Lanzinha. Nós vamos dar uma rápida passada. Crise, né? É crise. É crise, exatamente. O poker tá acabando, aparentemente. $10 mil do Bahia, né? Ok. Exatamente. O segundo maior main event da história. No dia 3, foi numa segunda-feira, a gente vai passar, porque você viu na ESPN, acompanhou aquela cobertura maravilhosa do Grilo, mas tem a visão do PokerCast, e não podemos deixar de falar também dos brasileiros, né? Depois do dia 3, restaram 1.286 jogadores com 18 brasileiros classificados. Durante o dia 4, Lanzinha, tivemos 12 eliminações brasileiras. A gente falando de trás para frente, eu vou falar um bocado, você fala outros, mas Giovanni Torre caiu em 37ª colocação. Gustavo Vascão, Pitão. Depois Gorky Oliveira, Felipe Lemos, Bruno Foster, João Vale. Nelo Neto, Carol Dupré, Paulo Gini, César Abad e Joaquim Franco. Exatamente. O Vascão, que caiu na 95ª colocação. Que homem, hein? Foi o melhor dos brasileiros, ele puxou $35 mil, arredondando aqui os valores. E o que menos levou, o Joaquim Franco, pegou aquele famoso Min Cash, 15 mil doletinhas, Lanzinha. O dia terminou com 354 classificados, aí tinha um nome que era muito relevante, não para o mercado esportivo brasileiro, mas para o mercado norte-americano. Jogador de tricampeão do Super Bowl, Richard Seymour, terminou com 2.750.000 fichas, terminou voando, e isso evidentemente deu uma mídia fora do poker, que é o que a gente sempre quer, né, cara? É a mídia de fora do poker falando do poker, o que traz coisa nova para nós. Tinham classificados ainda nesse dia 4 Antônio Sfandiari, Dario Sammartini, Todd Bronson e ele, The Mouth, Mike Matheson. Uma coisa curiosa, Lanzinha, que eu vi pouco na imprensa brasileira, mas tenho quase certeza que o Grilo pegou essa parada de lá, foi o seguinte: o Kerry Katz estava super short no main event, ele inscreveu no 50K, que ia rolar simultâneo, e de repente ele, os números são aproximados, ele transformou as 40 mil fichas que ele tinha no main event em 600 mil fichas. É o famoso desapego, né? Jogando solto. Jogando solto. Mas mais ou menos feito o senhor. Ganha toda semana, olha que lá, não tem com o que se preocupar. Olha lá, velho. Hoje ele tá pra jogo. Tá sem voz, mas tá pra jogo. Exatamente. Ainda vou pro estádio. Cara, o Kerry Katz, velho, simplesmente, velho, ele deu o buy-in de 50K e ele ficou dando rolê de um lado pro outro, de um lado pro outro. E o salão é pequeno, né? O salão é pequeno, adivinha. Ficou ITM nos 2 torneios, cara. Não faltava, não. Caiu na posição de número 311, muito mais obrigado, fácil, né? É muito mais fácil, cara. Caiu na posição de 311, puxou 38,2K doletas e no high roller, no 50K, ele ficou na 12ª colocação, arrumou $112.357. Então, resumindo, ele ficou 100K up na brincadeira de fazer, MTT Live. MTT Live, no exatamente. salão de 1 km de largura. Exatamente. Ok, que homem. Por isso que tá gravando o vídeo. Exatamente. A grande fase. Dia 5? Dia 5. Aí dia 5, o Cássio Quiles deu adeus à disputa. Ele deu um call de um pote gigantesco. Exatamente, foi uma pena, cara. Ele deu um call, acaba sendo eliminado. O Caio Rei também caiu nesse dia. Dante Goya e Pedro Padilha. O melhor deles foi o Pedro Padilha, levou $50 mil. O Dante 43, Caio 38 e dali para trás. Cara, nesse dia ainda estavam as celebridades Sam Greenwood, Antônio Sfandiari, Alex Foxen e classificaram 106 mil jogadores. O Richard Seymour. 106 jogadores. Jogadores. Você falou 1.000 jogadores, eu acho muita gente ainda. Muita gente ainda. Mas chegaremos lá um dia. Um dia, quem sabe. Isso. Richard Seymour, do futebol americano, caiu. E também a última mulher do main event caiu. Sempre chama muita atenção. E a última mulher esse ano foi Jill Bryant. E, cara, a mídia gringa começou a despirocar com o Yuri. Impressionante a paixão que os caras... Não, era o tempo inteiro, né? Ele em tempo inteiro batia, procurava o Yuri, mesa da TV. Se ele não estava na mesa da TV, os caras procuravam ele, focavam, mostravam, escreviam. Eu acho que eles pegaram até o número da cueca dele, de tanta informação que eles davam do Yuri, mais do que a gente sabia, se bobear. Mas o mais legal, cara, foi que você acompanhou na ESPN. Então você estava acompanhando a transmissão ali. Eu, além de acompanhar na ESPN, acompanhei todas as outras mídias. E tava todo mundo simplesmente apaixonado com o cara, porque o cara foi o número 1 do Pocket Fives. Aí, velho... Você tá com um cara que é cool, descolado, com aquele bigodão estiloso. O bigodão. Sabe jogar o jogo. Número 1 do Pocket Fives. Pegou bracelete esse ano. O pôquer brasileiro foguetando pra cima. Brasileiro e indiano. São os dois pokers
no plural, que estão foguetando para cima. Cara, então os caras começaram a falar do cara o tempo inteiro. Até na hora que chamaram o relógio para ele, cara, o Alex Foxen chamou um relógio, ele virou, deu uma no cara, tipo assim, ó, não faz isso não, tá? Tipo um gangster mesmo, tá ligado, velho? Aquele cara, velho, voando. Isso no auge daquele 1,5 m. Exatamente, aquele estilo todo, né, velho? Que homem, que gato. Que gato. E aí ele passa pro dia 6. Ele faz uma classificação histórica, né? Na verdade, ele e o Ivonir Bento passaram para o dia 6. O Ivonir é eliminado na 80ª colocação, no dia 6, leva a premiação de $98.120 e o Yuri se classifica ainda para o dia 7, onde ele é eliminado, Lanzinha. Foi eliminado na 28ª colocação. Que foi uma grande pena, hein? Foi uma grande pena e ao mesmo tempo uma grande premiação para um cara que já levou um bracelete, fazer uma deep run no main event, puxa $261.430, Lanzinha. Exatamente, bem puxado, né? Exatamente. A mesa final, nesse dia, ela é formada com o Hossein Ensan, o alemão, na primeira colocação, e, além dele, outros 8 jogadores, incluindo o Alex Livingston, Dário Sammartino, que nós vamos falar bem mais a respeito deles todos, o veterano da indústria do poker, Gary Gates, o Zen Kai, que estava lá com o Tony Mile, que foi vice-campeão do main event do ano passado na torcida dele, e o Dário Sammartino foi dar entrevista. Foi falar o seguinte: eu não estou aposentado, eu só não jogo mais o tempo inteiro. Que conversa, hein, Lanza? Que homem. Quem aguenta mais esse papo de não aposentei, velho? Deixa eu ligar pro Caiafa. Ah, não, ele deve estar no BSOP. Ele aposentou de Exatamente, Então ele deve ter saído do WSOP e foi direto pro WSOP, exato. Exatamente. Vale lembrar, na verdade não vale lembrar, vale ressaltar que assustadores 177 milhões de fichas pro alemão, com o segundo colocado com 99 milhões, que era o Gary Gates, e um terceiro com 60 milhões, que é o Zenkai. Quer dizer, ele já entra na mesa final com uma quantidade de fichas, assim, assustadora, a vantagem de fichas que ele tinha, apesar da estrutura do main event ser um sonho e dar chance para todo mundo chegar. Exatamente, Lanza, perfeito. Perfeito comentário. E aí, cara, chega o dia final da mesa 1, e aí eu acho que a gente tem que abrir um parêntese aqui para falar a respeito da ESPN, do Sérgio, do Ari, de novo, que se por um lado a ESPN atrasou a transmissão, e ela atrasou por causa de um jogo de beisebol, velho. Cara, não é. Eu acho que nós temos que respeitar a emissora que passa, por quê? O jogo atrasou. Então, quando você está fazendo a transmissão de um jogo live, e era como se fosse o weekend All-Stars da NBA, era uma disputa de home runs, de estrelas dos caras do beisebol. Quem gosta de beisebol hoje está gostando muito de ver aquilo. Só que o trem foi Todos os dois. Foi pro HU. Todos os dois caras que gostam de beisebol. Não, tem mais gente. Vamos lá. Tem mais gente. Jairzão do Espírito Santo, amigo meu, é ficcionado com beisebol. Já são 3. Então... Somou com o Leonardo cansado, tem um pedido aí, né? Sempre tem um. Mas enfim, cara, o jogo é ao vivo, então o jogo estendeu e não tem como cortar, então teve que esperar acabar, mas... Ari Aguiar e Sérgio Prado mandaram muito aí bem, o seguinte, cara. Aí atrasou no dia 1 a transmissão, o PokerGo travou a transmissão pro Brasil, então nem quem era assinante do PokerGo... Parabéns pro PokerGo fazer isso, inclusive. Não, cara, imagino que seja um acordo comercial dos caras com a ESPN, cara, claro, porque se eles vão passar pela ESPN no Brasil, eles não querem o cara logado no PokerGo. E aí os caras começaram, o Conservani começou, velho, baixa um VPN e tal, tô assistindo aqui da Índia, minha casa virou a Índia e tal, não sei o quê, e eu, velho, não, eu tenho certeza que a ESPN vai botar no ar do começo, vai voltar a transmissão e tal, não sei quem não voltou, né? Então, na hora que ela entrou no ar, já tinham eliminações, o Sérgio estava queimado, o Ari estava queimado, eles não... eles lamentaram, né, a galera que estava reclamando pra cacete, e o cansado estava dando falinha nos caras, ou seja, culpando a vítima, né, porque eles são tão vítimas quanto a gente, tudo que eles queriam era estar transmitindo essa mesa final. Mais uma coisa eu preciso falar de novo, eu mandei um áudio pro Sérgio ontem e não vou fazer a deselegância de colocar o áudio que eu coloquei para ele aqui. Mas eu mandei um áudio para ele, que eu espero que ele tenha compartilhado com o Ari, dizendo o seguinte: a consciência que eles têm de que a ESPN continua sendo ainda uma importantíssima porta de entrada para o poker. E muitos de nós, velha guarda do poker, descobrimos que poker existia assistindo pela ESPN. Exatamente. Foi uma série de coisas. Quer dizer, tinha os $50 que o não sei quem dava lá atrás, o Poker Strategy, tinha o dinheiro que você podia ganhar jogando se tem gol, mas o primeiro contato que muitos de nós tivemos
foi através da ESPN. Pelas perguntas que estavam sendo feitas ontem, percebe-se que ainda tem muita gente que liga na ESPN e fala, opa, isso é pôquer? Como assim? Então, narrador brasileiro? Isso é legal no Brasil? Tem isso no Brasil? A TV de mídia ela é muito importante. Ela fala para muita gente. Ela fala para muita gente. E a ESPN é a ESPN, né, cara? O maior canal de esportes do mundo. Então, eu acho que essa consciência que o Sérgio e que o Ari têm de fazerem o seguinte, cara, vão trazer um jogador profissional para fazer a reta final, né? Porque o Emirzinho, meu primo, aproveitando para me dar a falinha, o Emirzinho, meu primo, me ligou e falou, velho, você tem que fazer um comentário um dia na ESPN. Então eu falei, velho, você tá louco? O Serginho e o Ari fazem bem pra caralho. Ele falou, não, mas não tô falando pra você tirar eles, não, tô falando pra você fazer com eles. Eu falei, velho, mas aí vão ser 3 caras que não sabem jogar poker. Então, a consciência que o Serginho e o Ari têm de que aquilo é o primeiro contato do poker para muita gente, então que eles têm que fazer a narração leve, divertida, bacana, engraçada. E ao mesmo tempo trazer um profissional para agradar o ouvinte do PokerCast, aí o Léo Bueno tá lá para isso, é sensacional. Então, cara, que caras fodas e aí nós vamos falar do atraso. Já vou falar de uma vez. E aí a ESPN atrasa de novo no dia 2 da mesa final. Ela corrige, de certa forma, a falha técnica colocando o torneio no ESPN Watch. Então, quem é assinante da ESPN pôde pelo menos assistir com a transmissão em inglês. Que de fato resolve o problema. Não é tão divertido quanto assistir com o Sérgio e com o Ari, e com o Léo, que fez um trabalho espetacular na mesa final inteira. Mas, cara, resolve o problema. Pelo menos eles estão dando a imagem para o público brasileiro sem ter que... Como eu brinquei, falei o seguinte, eu tô achando que meu vizinho vai assinar o PokerGo e baixar o VPN, eu vou ter que ir lá assistir na casa do vizinho. Justiça seja feita, você falou do Léo, também Federal, Vitão, DC, Bruno Anzueta, Caio Castro. Caio Castro? Não, Caio Castro é ator, né? Tá, não sei. Tem um youtuber que o nome dele eu não sei, peço desculpas. Não, mas eu acho que muito bem puxado. Os comentários da turma, cada um num estilo diferente. Eu gostei da pega. E na mesa final levaram um profissional para poder falar tecnicamente de vários aspectos do jogo. E eles com as piadinhas de sempre, com as conversas. Inclusive, parabéns, eu tomei muita falinha. Tipo, eu tomei 3, 4 falinhas, daquelas assim, vai ter troco. Não, vai ter troco, é óbvio que vai ter troco. Exatamente. Então é isso aí, é importante a gente falar isso. Falamos isso no ano passado e adivinha, provavelmente falaremos isso de novo no ano que vem, Marcelo. Falaremos, senhor. Em nono colocado. Exatamente. Aí, quando entrou, já tinham caído alguns jogadores, mas eu voltei lá no caminhão de VPN. Voltei lá no YouTube, fui assistir os melhores momentos do dia anterior e Milos Skrbic, da Sérvia, ficou milionário, ganhou $1 milhão, o torneio fez 9 milionários. Na 8ª colocação, Timothy Sul, dos Estados Unidos, $1.250.000. Na 7ª colocação caiu Nick Marshington, do Reino Unido, puxou $1.525.000, Lanza, e aí era para parar a mesa. Mas aí a informação que eu recebi, e vou citar a fonte, quem falou, eu ouvi isso, foi no Pocket Fives, falando o seguinte, que por causa de acordos comerciais, provavelmente a ESPN tinha que cumprir um tempo mínimo de transmissão. E acabou muito rápido. E a mesa começou rasgando, cara. Exatamente. Então o que eles fizeram? Esticaram, o que deu uma alegria enorme para o povo brasileiro que queria ver pôquer, e a turma pôde assistir até o momento em que o Zen cai. Nossa! Foi duplo sentido. Aí sim. Mas foi bom. Obrigado. O Zen cai... Como é que o cara chama Zen cai? Não tem jeito. Exatamente. Piada pronta. E aí o Zen cai na 6ª colocação. Zen cai na 6ª colocação, norte-americano. Puxa $1.850.000, Lanzinha. E fomos direto para o dia 2. Exatamente, cara. Aí eu já falamos, eles deviam ter entrado queimado, velho. Mas sabe o que os caras fizeram, velho? Eles meteram um sorriso na cara e falaram, velho, vamos fazer a melhor narração para vingar o fato de ter atrasado de novo a mesa 2. E vamos zicar todos os americanos, porque nós não queremos título nos Estados Unidos mais. Exatamente. Eu não ouvi eles falando isso, mas acho ótimo que europeus ganhem e faz super bem pro poker que europeus ganhem. Se fosse o americanos, era melhor ainda. Exatamente, By the way. Exatamente. Não sei. Porra. Se fosse brasileiro, é sensacional. É mais perto de ser
brasileiro do que se for cara, mas eu acho zero. que dá um... Quer dizer, você botou a Alemanha inteira e a Itália inteira, dois países economicamente e de população gigante, economicamente importantes, de população gigante na Europa, assistindo ontem, não sei que hora que era, se era Cara, de dia, se era de tarde, se era de manhã. E a conversa e a torcida do Dário? Não, nós vamos falar das brasileira torcidas, demais, tá na velho. pauta, Nossa. velho. Sensacional. Aliás, todas as torcidas. Mas enfim, nesse dia 2, caíram na quinta colocação o Kevin Mas, puxa $2.2 milhões. O Kevin caiu feliz, mas... Mas o Kevin tava feliz, mas Mas- caiu, puxa $2.2 milhões. E na quarta colocação, o último americano do field, o Gary Gates, que nós falamos lá atrás, que trabalhou a vida inteira com a indústria do poker, cara. O rail do Mas e do Kai estavam tretando, velho, literalmente tretando. Teve que chegar a segurança do cassino e tal, não sei o o quê. Mineirão é nosso. É isso. Tipo, a torcida brasileira tá fazendo escrita lá. Não que a gente tenha tretado, mas expulsão de cassino, né? Quem nunca? Inclusive, contei na entrevista com o DC que eu já fui expulso do salão do BSOP, não pelo DC, sim pelo Rob Gol. De forma justa. Exatamente. Cara, Kevin Mas, cara, ele foi... Sabe aquele cara que na hora que ele vai de all-in, o mundo seca pra ele cair? Por causa de uma única coisa, que foi o único cara da mesa final que estava atrapalhando a brincadeira de todo mundo. A desportividade, eu não sei nem se existe essa palavra. Existe. Tava legal pra caramba, tava divertido, tava interessante, tava todo mundo se divertindo, feliz e contente. E o cara tancando, em média, 26 segundos por mão. E aí sabe o que ele merece, bebendo né? um Red Bull vazio, uma lata que tava vazia de Red Bull, assim, pegava, bebia, olhava, valete 4 e bebia o Red Bull e tal, não sei o que, não sei o que. Velho, não deu outra, né, cara? Todo GG. mundo secou, GG, caiu bem feito, bem caído. E aí restaram o Threadzap. Exatamente, o que o Eduardo chama de Threadzap. O Eduardo Calil chama de Threadzap. Exatamente, na primeira colocação e no City 1 estavam Hossein Ensan, o alemão iraniano, né? Exatamente, iraniano, que eu não sou especialista em raças, mas via de regra, iraniano não é árabe, é persa. Porra, que homem. O senhor é primo. Eu sou árabe, eu sou sírio, exatamente. Sim, ok. Não, eu sou brasileiro, né? Brasileiro atleticano, nascido aqui, mas neto de sírios por todos os lados. Ok. Na segunda colocação e na posição de número 3, Alex Livingston, no Canadá, tinha 120 milhões de fichas, 60 blinds. O Ensan tinha 163 blinds. E o Dario Sammartino, italiano, que chegou short com 33, passou short com 33 big blinds. Ele passou short, repetindo, ele passou short com 33 big blinds. Exatamente, ele já tinha entrado short no dia anterior. Porque ele não tá short. Exatamente. Só deixando claro. Em último lugar em ficha, o Dario Sammartino com 33 big blinds, porque ele tá longe de estar short. Mas é porque em comparação, né, Ok. velho? E aí o seguinte, ele entrou no dia 2 e dobrou as fichas dele. A minha torcida foi dele. Exatamente, a minha também. E aí vamos pro dia final, né, cara? Chegamos nesse Threadzap. Vale ressaltar a elegância do Dario Sammartino. Que homem, hein? Você dá valor, Lanzinho? O cara vai lá e compra um smoke, velho. Uma beca daquela. E fala, velho, eu arrumei uma nota aqui, eu vou honrar o esporte que eu tô fazendo história. Eu dou valor. Eu achei legal, mas por tudo, eu gostei da vibe dele, a torcida dele é brasileira demais, a italiana é brasileira demais, velho. Italiano é cabuloso, cara. Bizarro. Cara, eu dou muito valor, pra te falar a verdade. Eu acho que é uma posição de destaque do esporte. E lembrando que ele já estava entrando pro dia 3 com $4 milhões no bolso. Mínimo. Exatamente. Então, quer dizer, o terno não ia machucar. Eu acho que o terno foi barato. Dava pra botar o terno no make-up. Cara, e aí tem um negócio, velho. Por exemplo, Eduardo Silva, jogador da Seleção Mineira, tá lá jogando. Se ele chega no main event da WSOP, vai jogar de chinelo, velho. E de meia. E o Bruno Casimiro vai jogar de terno de dinheiro, aquele terninho de dinheiro dele, horroroso. Então, cara, eu acho válido, velho. Eu acho legal demais que um cara pega e fala o seguinte, cara, eu tô fazendo história, eu tô no maior palco desse esporte. É necessário fazer isso? Velho, certamente se eu estivesse lá, eu ia jogar de calça jeans, all-star e camiseta, que é como eu ando o tempo inteiro, e blusa de frio, porque cassino congela lá dentro. Mas eu acho legal demais, velho, que o cara tenha caprichado na beca, tenha caprichado na elegância. Porra, ia sair bonitão nas fotos, velho. Vai sair bonitão nas fotos. Vai sair, né? Com o bolso cheio de dinheiro. Exatamente, cara. Fotos que foram pra posteridade. Enfim, o Sammartino chega, dobra de novo no começo da mesa. A mesa que, por sinal, os caras jogaram pra frente pra caramba, velho, sem parar. Todo mundo dando raise ali, sem muito tribet, forbet, mas raise, todo mundo agredindo e tal.
Aí, as torcidas, né, Lanzinha, que você tava falando ali atrás, cara, que as torcidas estavam insanas, velho. E não foi só a italiana, não. A torcida do alemão também tava bizarra, gritando pra caramba. E uma coisa curiosa, gritando durante as mãos. Que nem na mesa do Foster, é o seguinte, nos intervalos das mãos, os caras paravam enquanto os caras estavam jogando a mãos, os caras paravam de gritar. Mas nessa mesa não, os caras estavam gritando durante as mãos. Inclusive tem um momento que o Dario Sammartino para pra pensar e o Hossein tá seguido, velho, e ele pede silêncio pra torcida dele mesmo e fala, manda parar, os caras ficam em silêncio, o Sammartino toma a decisão e evidentemente, na hora que ele fala, explosão total. Uma coisa que me chamou a atenção foi o Livingston, que foi o terceiro colocado, dando tel de escola primária, assim, toda hora que ele tava gigante na mão, ele apostava as fichas com desleixo, fazia cara de que tava ruim e tal, não sei o que. Eu falei, cara, esse cara andou 7 dias, andou 11 dias de main event, fazendo cara feia quando tá com carta boa. Não é possível que ninguém pegou ele com isso. E aí a gente começa com a sua impressão, né, Lanzinha, de que o alemão começa o dia meio azedo, né, velho? Ele começa meio azedo, eu acho que ele não se achou ali no começo, ele derrete 100 milhões de fichas quase, assim. O Sammartino dobra, o Livingston dobra e vai pra cima e começa a apertar, chega quase a empatar com ele, e aí na hora que eu tô achando que o caldo vai azedar, o que é o baralho, né? O jogo vira de novo e o alemão vai pro HU com o Sammartino gigante. Exatamente, o Sammartino entrou, dobrou. Cara, bizarro, tanto que as torcidas estavam... A torcida tomou afeição pelo Dario Sammartino e de fato, o Livingston é eliminado na terceira colocação, apanhou um bocado do baralho, o baralho bateu nele sem dó nem piedade e chega o heads up entre Hossein Ensan e Dario Sammartino. O heads up durou 101 mãos, durou mais do que 4 horas, Lanzinha. Eu preciso te confessar o seguinte, eu dormi pra conseguir ver o main event. Eu não. Foi minha sorte. Logo eu não consegui ver o HU. Foi minha sorte, cara. Eu dormi ali, eu cheguei do escritório, dei uma dormida de 2 horinhas, aí consegui ficar. Não bebi nada, evidentemente, que se eu tivesse bebido, eu ia ter virado do avesso, né? Beber durante essas horas todas. Mas, cara, enfim, o Ensan é o segundo alemão, campeão do main event da história, atrás do Pius Heinz, foi o primeiro campeão, ganhou 2011. Ele é iraniano de nascimento. Isso que eu ia falar. O Irã pode ser considerado ganhador do main event? Pois é, cara, na verdade... Ele nasceu no Irã. Nasceu no Irã. Mudou com 25 anos de idade para a Alemanha. Tá na Alemanha mais tempo do que no Irã. Não interessa. Se a gente considera uns brazuca que nasceram aqui mesmo, estando lá fora, esse bracelete é... O Irãzão da massa. Irãzão da massa puxando o terceiro bracelete. Uai, tá louco. Cara, o Monsur Matlub, em 1990, e o Hamid Dastamaushi puxou em 92. Então, o terceiro bracelete iraniano. O jogador tem 55 anos de idade, o Ensan, e é o jogador mais velho a ganhar o main event em 20 anos. O bracelete dele tá mais dividido do que o Flamengo e Vitória naquela Copa do Brasil. Aquela Copa União aquele ano, igualzinho. Noel Furlong foi que ganhou 20 anos antes, tinha 61 anos de idade. Então, cara, eu acho legal pra caramba que o jogador mais velho venha, ganhe o main event. Que aí a gente tem chance, né? Exatamente, porque nós estamos muito mais perto dele do que dos outros e na idade dele a gente chega. Exatamente. Né? Se juntar nos próximos 15 anos, a gente consegue dar um bainho lá. Dos meninos a gente não chega, exatamente. Cara, ele tinha no Random Mob 12,7 milhões de dólares. Não, ele tinha 2,7. Ganhou 10ão. Exatamente. Ganhou mas já mais tinha 10, 2,7 milhões. Exatamente, cara. Não, o cara campeão de EPT, tinha um bocado de resultado, inclusive. Uma coisa curiosa quando a gente olha o Random Mob é olhar a diversidade de países e os anos. E ele é um cara das antigas e que jogou num monte de lugar. Sensacional. Então, legal demais. Bem puxado, senhor. Lanzinha, Player of the Year, rapidinho antes da gente ir para os eventos paralelos. Eu acho que você ganhou, não? Cara, olha... Porque se eu pegar o Chris Ferguson em nono com o Daniel Negreanu em terceiro, tem 2, você ganhou, não? Eu tenho que considerar que eu ganhei, porque olha só, cara, o Robert Campbell foi o campeão. Aí, o segundo colocado estava no meu draft. Estava no seu draft, que é o Sean Dib, e o terceiro colocado estava no meu draft, que era o Daniel Negreanu. Entendi. Tivemos ainda no top 10 o Chris Ferguson, que estava no meu draft. Então você ganhou 2-1, né? Não, você ganhou R$100. Mas você ficou a 138 pontos do primeiro colocado, 4% da pontuação do primeiro colocado,
pra, em vez de ganhar 100, você ganhar 300. Então você ficou no lucro? Eu me senti super no lucro. Mas o Negreanu ficou a 114 dele. Exatamente. Tipo 200 e poucos pontos. Exatamente. Então, Foi quer dizer, bad 250 pontos se o Negreanu se segura aquele flush ali, se não bate o flush do adversário no heads up final do Negreanu, Não, peraí. Aí o não. senhor me paga 300, mas não dá pra fazer essa conta. Exatamente. Até porque o Chaldip também perdeu um heads up favoritaço. Exatamente. Assim como eu deixei de ganhar. Cara, eu consegui escolher 3 jogadores. Os 3 fizeram HU de evento. Os 3 fizeram HU de evento. O Cats fez um HU e perdeu. O Chaldip perdeu o HU. E o Joey Cada perdeu um HU. Quer dizer, inacreditável. Como eu escolho bem as minhas e o Akari ainda, que era draftado seu, pegou mesa final, né? No evento de Res. Então, assim, eu fui um injustiçado de ganhar apenas R$100 do senhor. Cara, eu preciso admitir o seguinte, que eu tô bem feliz de ter perdido só R$100, que inclusive estão sendo pagos agora. Toma pra você, não olha pra minha cara mais, não te odeio. Beberei os R$100 no jogo do Athletics hoje. Faça bom uso, o professor vai precisar. Eu também acho. Com álcool vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Bora. Encerrado o main event, encerrado o Player of the Year, passando rapidamente aqui no final da cobertura do WSOP. Evento número 75, $1.000 mais $111 for Little One for One Drop. Eu não vou falar desse evento, eu tô muito queimado. Para 6.248. Eu tô absolutamente carbonizado com esse evento. O senhor tá carbonizado? Eu tô muito queimado com Sério? esse evento, Mas por quê? Porque é o seguinte, porque o campeão desse evento foi o James Anderson, norte-americano, puxou $690 mil. Tá? O evento tinha 6.248 entradas no torneio. Uma turbetinha. Uma turbetinha de $1.000, que é bem barato para WSOP. Aí o Fernando Caran, que eu não conheço, um jogador de Curitiba, que inclusive tem outros resultados, fica na segunda colocação e transforma $1.000 em $427 mil, $426.543. Ele que já tinha sido campeão do evento de pôquer em Curitiba, arrumou R$80 mil numa matéria da Gazeta do Povo e falou o seguinte: eu vou pagar o almoço para os amigos à vontade. Ele brincou na matéria da Gazeta do Povo, que eu fui estudar a respeito dele. Ele falou isso quando ele ganhou R$80 mil. Imagina agora que ele ganhou $427 mil com dólar a 4-1. Mas eu vou te fazer uma pergunta e aí eu queria que você me respondesse da forma mais legal que você puder me responder. Por que você está queimado? Eu tô queimado, Lanza, porque eu sou um cara fissurado com a cobertura dos eventos. Eu vejo todas as coberturas de todos os eventos durante a WSOP inteira. E essa foi a entrevista do jogador para o nosso repórter de campo, Gabriel Grilo. Vice-campeão no Little One for One Drop, chegou muito perto. O que passa na sua cabeça nesse momento? Tá azar, né? Tá azar. 2-1, podia ter tirado ele, um atrás, o Rei bastava um mais pra mim, mas o segundo gol. Pode uma parada dessa? Cara, transformou 1.000 em 427 mil. Num torneio de $1.000. Ele arrumou. Que a média da mesa final devia ser 8 blinds ao longo da mesa final inteira. Quando ele acaba de cair e ele me solta. Muito azar. Eu fiquei em segundo na mesa final de WSOP dele Little One for One Drop, numa turbeta louca, no qual Niki não bateu. Podia ter batido 30% que eu tava atrás contra o Rei. Contra o Rei que eu tava atrás, velho. Então é o seguinte, Fernando, não te conheço, não fique com raiva da gente, mas, velho, parabéns. Você conseguiu o que o Lanza tenta fazer todos os dias. Você conseguiu de Las Vegas me queimar, velho. Tá louco, não parabéns, pode. Cara. Depois ele tomou uma bad beat mesmo, nós demos até uma ramirada na transmissão. Ele toma o 30% pra cravar o golpe também, não cravou. O azar é de não ter vindo o bracelete, obviamente, fica naquela frustração. Claro que a gente torceu pra caramba e tal, e a gente não pode deixar de dar falinha, senão não é o PokerCast. Exatamente, se a gente não der falinha, nós não sabemos o que fazer aqui. Cara, belíssimo resultado, bem puxado pra burro. Mas deu azar. Deu azar. Deu azar. Eu não dei conta de novo. Caraca. Vamos rapidinho aqui, velocidade. Evento número 70. Velocidade 3 aqui, Gustavo Mateuto, Kowalski, Rafael Venâncio, Sérgio Braga, Mojave, Ricardo Valim, Bruno Porto Luiz, Fábio Fonseca, Alisson Pix, Rolando Luvinski, Kelvin Keber, Fábio Souza, Marcelo Jordano Mendes, Alexandre Fracari, Gustavo Lopes. Vascão. Nomes brasileiros apresentados para você por Fichasnet. Continuando, Milena Defundino, deve ser Milena Magrini, Paulo Joanedo, Luiz Camei, Vitor de Souza, Marcos Cantão, Fred Dabos e Bruno Desimone.
completam a lista de ITMs nesse belíssimo evento, senhor. Muito justo, Lanza. Evento 76 online, já tinha acabado no programa passado, já falamos dele, vão para o evento número 77. Evento número 77, Limit Hold'em Six-Handed para 193 entradas de $3.000 de buy-in. Cara, sensacional. Tudal. All-in é tudo? All-in é tudo. Então vamos de All-in é tudão. Boa, muito boa. Muito boa. Tão ruim que é boa. Deu a volta. Deu a volta, claro, cara. Tipo um CD do Gugu Liberato de música. Não, esse não dá a volta. Não dá. Cara, ela, a primeiro bracelete da jogadora, ela tinha terminado na quarta colocação do Ladies Event e tinha ganho $52 mil. Nesse evento arrumou mais 133 mil doletas. Que beleza. Ela é jogadora de cash game, mas voltou a jogar torneios recentemente e vem obtendo grandes resultados, né, Marcelo Lanza? Bem puxado, lembrando que em 16º, Bozano para $6.748 em ITM. Aí agora a gente vai pro evento número 90, os $50 mil, 50-50, Final 50, No Limit Hold'em, para 123 entradas. Vale uma explicação a respeito desse evento, Lanza. Esse evento ele não estava na reta. O que aconteceu foi o seguinte, eles incluíram esse evento, porque é a WSOP de número 50, e aí no draft de $25 mil, organizado por Daniel Negrano, Poker Central e companhia, esse evento não entrou. Foi arbitrado que ele não entraria, e eu acho, inclusive, que ele nem entrou para contabilizar o Player of the Year, exatamente. Justo. Porque ele não estava pré-contabilizado e tal, pré-marcado. A não ser que o Sean Dib arrumou uns pontos, aí senão tem ou o Daniel Negrano, né? Quem sabe, porque qualquer pontuação no evento desse porte, apesar das 123 entradas, o que conta muito contra, são $50 mil de entrada, cara. Lanza, eu tive o prazer de assistir essa mesa final, e quem ganhou foi o Danny Tang, de Hong Kong. Ele que é uma celebridade local lá em Hong Kong, cara, Bicho, eu gravei um áudio no grupo do Telegram, o 975-189609-031, falando exatamente isso, cara, que olha o nível da mesa final, Sam Soverell, segundo colocado, Michael Adamo, Brandon Adams, Adrian Mateus, Keith Tilston, Ali Mzirovic e Seth Davis, quer dizer, é só gente de primeira linha no poker mundial. O Danny Tang desses caras foi o jogador que na hora que ganhou o torneio foi pra galera e pulou nos braços da galera, ajoelhou, chorou. O cara ficou feliz com o resultado. Exatamente, cara. Eu vou te falar, velho, eu vibrei com a vibração dele, foi absolutamente sensacional. Ele é um dos embaixadores do poker em Hong Kong, na Ásia, e puxou o bracelete, primeiro bracelete dele, cara, foi sensacional, velho. Como é bom ver um cara que se importa para além de tomar a decisão correta e tomar uma postura snob com relação ao jogo, ganhar um evento desse. Bem puxado, senhor. Evento número 78, $1.500, Pot Limit Omaha Bounty para 1.130 entradas. Campeão Maximilian Klostermaier, dinamarquês, $177 mil. Vem jogando poker profissionalmente por pouco mais de um ano. PLO não é o jogo dele, ele diria que o jogo dele é Texas Hold'em, mas puxou essa paçoca. Em TM tivemos João Simão, Denilson Menesic, Renato Marques e Amaury Gruptica. Evento número 79, $3 mil, No Limit Hold'em para 600. Essas 3 repetições aí, velho. Eu tava tentando falar em voz alta qual que ficaria não corta isso, por favor, entendeu? Exatamente. Evento número 79, $3 mil, No Limit Hold'em para 671 entradas, senhor. Mas é o terceiro bracelete francês dessa edição da WSOP. Quem puxou foi o Ivan Deira, puxou $380 mil. Na quarta colocação tivemos ninguém menos que ele, Patrick Leonard, do Reino Unido, por $114 mil. Ele que passou de $1 milhão com esses 380 que ele ganhou, falou o seguinte: eu estou bem feliz de cruzar a linha de $1 milhão, mas o objetivo maior que eu cumpri foi ter conseguido o meu bracelete. Bem puxado, senhor. Tivemos em ITM Rafael GM, Walter Moraes e Renato Caneoia. Exatamente. No evento número 80, $1.500, Mix No Limit Hold'em Pot Limit Omaha para 1.250 entradas. Cara, quem cravou esse torneio foi o Jerry Odin, o sueco, para $305 mil, arredondando. A fala dele é sensacional. Era o que eu queria desde que eu comecei a jogar poker com 15 anos de idade. Você assistir poker, perdão. A Fife Prado,
Adnan Abdul e Ricardo Nakamura fechou. Nakamura apareceu aqui, ó. Nakamura apareceu. Evento número $81.500. 50º Eu ia falar Winners Only de braceletes. Eu tava tentando falar em inglês, cara. Então manda Era ver. 50 Annual Bracelets Winners Only. Que isso? É isso que eu tava tentando rasgar o inglês. Aí entendeu? sim, Marcelo. É aquele evento que é só pra ganhador de Só bracelete. para ganhador de bracelete, ele tem menos. O senhor pode querer, mas não vai. Exatamente. É um bracelete para ganhadores de bracelete. 185 entradas. Exatamente. Quem puxou foi o norte-americano Shankar Pillai, $71 mil. Evento número 82, $1.500, No Limit Hold'em Double Stack para 2.589 entradas. Cara, quem ganha é o norte-americano Tom Corral, $530 mil, segundo bracelete na carreira dele. O primeiro bracelete dele foi num evento de stud de $1.500 de entrada em 2017. Vale lembrar o seguinte, olha essa terceira colocação, ninguém menos que ele, Barry Schumann, $239 mil, o terceiro colocado Barry Schumann levou, e nós vamos falar um pouquinho a respeito da polêmica dele, provavelmente na live que eu faço com o Vitão, que eu fiz com o Vitão essa semana. Bem puxado, senhor. Então, mais notícias, corram lá na live para ficarem sabendo. Em ITM, Raifran Reis, Marcos Neves da Silva, Bruno Porto, Luiz Camei, Luiz Camel e Gustavo Camei, com a pegadinha do malandro, e Alexandre Mantovani. E aí, cara, antes da gente entrar pro próximo evento, é um negócio seguinte, nessa hora a live ficou útil, né, cara? Porque nós vamos ter um programa de mais de 2 horas. Já joga pra lá, filho. Né? Tem os assuntos que vão pra live. E a gente tem mais 1 hora de assunto pra discutir aqui no programa que vem. E, aliás, entrevistado Leonardo Bueno. É que ele tava fazendo um comentáriozinho ali na mesa final, que entende pouco do joguinho. Exatamente. E, cara, a entrevista dele foi sensacional. Tem um bet. Enfim, e tá na primeira parte, tá? Eu acho. Ok. Evento baratinho. Evento baratinho, 83. Evento baratinho. Evento número 83, $100 mil. No Limit Hold'em High Roller. Essa doeu pro vovô. Essa doeu. Essa doeu em mim. Esse foi um HU. Esse é o HU que eu perderia feliz. Eu torço pra ele demais, velho. Exato. A parada é que se você perde esse HU, você não perderia... Você não perderia R$100, você perderia R$300. Não, mas aí eu pagava feliz. Poxa, então considera. Não, nós vamos fazer mais bet pro WSOP. Mas infelizmente não deu, patrão. Não deu. Cara, o Keith Houston, que tinha... eu acabei de citar o nome dele ali no 50K, que ele ficou na 6ª colocação para $275 mil. Ele crava esse torneio, puxa $2.792 mil. E a segunda colocação é dele, Daniel Negrano, canadense, meu cavalinho, $1.725 mil. Tirou o pacote high stakes dele do buraco e botou ele muito pra frente na WSOP. Vale falar os outros nomes da mesa final, né, Lanza? Nick Schumann, Igor Kurganov, Brandon Adams, Dominic Nietzsche e na 8ª colocação tivemos Christoph Vogelsen, o alemão. Ele falou o seguinte, eu me sinto muito bem de ganhar contra esse tipo de field. Eu tenho runado muito bem pelo último ano e... Ele não deu azar, tá vendo? Ele runou. E aí comecei a jogar mais e tal, e vamos ver, eu vou começar a jogar mais ainda, vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Infelizmente não temos ITMs brasileiros nesse evento. Acho que nem bains, né, que se diga. Talvez nem bains. The Closer, $1.500, evento número 84, No Limit Hold'em para 2.800. Quer dizer, eu ia falar um palavrão, eu não vou dar conta, eu vou falar o palavrão. Fala o palavrão. Cu da madrugada ainda. Nós estamos com quase 3 mil jogadores no evento, cara. Tá louco. Exatamente. E aí o seguinte, é o The Closer, $1.500, como você disse. Quem puxou foi o indiano Abhinav Eiler, 565, o Abhinav Eiler, né? Vai saber, $565 mil, cara. E olha essa 7ª colocação, Lanzinha, pra abalar seu coração. Rapaz, se ele pega um terceirão aí, eu não sei se dava esses pontinhos, Se ele pega um terceirão, é capaz de dar mesmo. 100 e poucos pontos ali? Exatamente, cara. Sean Dib puxa $80.766. Cara, e a Índia, como a gente disse anteriormente nesse programa, é um mercado que está voando. Então, sensacional, velho. Sensacional que eles tenham conseguido puxar esse bracelete. Imagino que vai ser tipo... são tipo os nossos braceletes, né, cara? Super festejados. Verdade. Pablo Brito, Bruno Desimone, Marcelo Giordani, Marcelo Azevedo, Paulo Joaneto, Luiz Camei, Caneoia e Enio Bozano são os brasileiros em ITM no evento. Evento número 85, $3 mil, Pot Limit Omaha Six-Handed para 835 jogadores. Quem ganha foi o Alan Stenberg, norte-americano,
$450 mil, arredondando, e ele falou o seguinte, cara, torneio de Omaha tem que ser. Ele virou e falou assim, cara, o baralho bateu minhas cartas todas, e eu fiz o melhor que eu podia com minhas mãos e ganhei. Ok. Quando é assim, fica tudo super fácil. Ele já tinha ganho o 10K Shooting Star Championship para o WPT Shooting Star para mais de $1 milhão. O Dante Goya ficou em ITM neste evento. Dante Goya, você falou dente. Falei Dante Goya? Falei Dante Goya? Ai, corrige então, Dante Goya ficou em ITM nesse evento. Evento número 86, No Limit Hold'em Six Max para $10 mil de buy-in e 272 atletas da mente. Cara, campeão Anuj Argawal, norte-americano, $630 mil, cara. Ele tinha ficado em número 123 no Main Event, tinha arrumado $59 mil e continuou sua runada. João Simão e Yuri Nerdguy em ITM nesse $10 mil do sabor para a turminha. Evento número 87, quase finalizando a nossa WSOP Horse, $3 mil, 301 entradas. Campeão Denis Strebov, da Rússia, $206 mil. Vale dizer o seguinte, no evento de 3K Horse, quarto colocado Brian Hastings, norte-americano, oitavo colocado Paul Volpe. Na hora que bota nos mixed, cara, esses caras são brincadeira. O Denis Strebkov, que foi o grande campeão desse evento, no ano passado ele tinha arrumado cinco braceletes de WCUP, Lanza. Cinco braceletes de WCUP. Ele é fraco no jogo. Exatamente. Agora ele foi lá, conseguiu o primeiro bracelete dele. Vem mais, né? Uai, tá louco. Evento número 88, o último, parece que é o último da série online, $500, WSOP.com, No Limit Hold'em Summer Saver, evento número 88, 1.859 entradas. Muito bom esse nome, né, cara? Summer Saver. Summer Saver. O que salva o verão, ferro, né, velho? exatamente, para salvar o verão. E quem salvou seu ferro, ou não, né? Porque a gente não sabe dos outros estados dele, foi o Taylor Paul, norte-americano, $150 mil, segundo bracelete da WSOP dele na vida dele. Se ele tinha reservado $150 mil pro verão, salvou. Salvou. E também teve mais um aí que salvou, se bem que eu acho que ele não salvou não, $5 mil No Limit Hold'em, evento número 89, 608 entradas. Exatamente, campeão Carl Shaw, do Reino Unido, puxou $606 mil. Segundo colocado, o @TV Dunst, Tony TV, enfim. O Tony Dunst, norte-americano, $375 mil. E na sexta colocação, o aniversariante. O aniversariante que deu rolê por Machu Picchu, não sei o que. Nós demos uma notícia semana passada que ele apareceu na WSOP e estava jogando, ficou na sexta colocação. Puxou quase $100 mil. Essa foi a brincadeira. Salvou ou não salvou? Como ele jogou só uma parte da WSOP, tem chance dele ter empatado ali. Não, certamente. Ele salvou, ficou muito pra frente. Muito pra frente, não dá pra saber. Se ele jogou os dois $50 mil, ele não salvou. Não, mas eu acho que... Porque ele teve o 50, eu não sei se ele engatou no 50. Eu acho que não sei. Também não sei. Mas enfim. É verdade. Cara, enfim, é o quinto ITM do Shaw, mas que tá na sua segunda vez em Las Vegas e cara... É isso aí. O homem saiu de Machu Picchu e foi forrar. Encerrando então a nossa cobertura do maior torneio de pôquer do planeta e começando agora uma falinha rápida sobre o maior torneio de pôquer do Brasil, BSOP, o Inter Million. Nesse momento que estamos gravando, hoje é quarta-feira, 3h30 da tarde, começou o torneio de equipes. Seleção Mineira com Pitão, Samanta, Pecaio e companhia estão lá engatados no jogo neste momento. Codorneiro, Fábio Issa, o técnico Marcelo. E as outras seleções, aquele torneio de delícia, sem saudade, o senhor que foi técnico de seleção mineira? Sabe como que eu olho para esse torneio? Eu tava refletindo a respeito disso essa semana. Eu olho como se eu tivesse saído com a Gisele Bündchen, tipo na nossa juventude. Agora ela é uma supermodel que eu nunca mais vou ter nem acesso a ela, entendeu? Eu olho pro ano que eu fui técnico da seleção mineira. E depois pro ano que você foi técnico, que eu participei de dentro lá, né? De dentro da seleção pra caramba. Eu olho para isso. Pro amor que provavelmente eu não vou ter de novo, mas que foi muito bem vivido com alta intensidade. Carinho, né? Exatamente. Aquela com alta intensidade enquanto esse amor durou. Cara, esse é o sentimento que eu tenho a respeito do torneio de equipes. A gente convida todo mundo o seguinte, na hora que o PokerCast for pro ar, o torneio de equipes já acabou. Mas o BSOP tá quebrando o pau. Tá engatinhando hoje. Exatamente. Ainda. Amanhã, nós vamos pro ar amanhã. Vai sair, hoje é quarta, o programa vai pro ar na sexta. Vai pro ar na sexta. Isso. Então vai ter o final de semana. Sexta-feira já tem dia 1A de Omaha High Low, 100 mil garantido, R$1.500, é esse que interessa. Exatamente, tem 150 mil no seu bainho, não esquece não. Então, senhores, BSOP engatadíssimo para a turma GL, a turmaço, puto evento, Hotel Sheraton, mais informações www.bsop.com.br ou então lá
lá no grupo Super Poker, tem todas as informações do nosso querido evento. Lanza, da próxima notícia na nossa pauta, cara, vamos pro Hall da Fama pra semana que vem ou pra essa semana? Essa semana, né? Né? Nós não falamos nada até agora. Exatamente, o programa tá curto, Nós né? estamos sem Vamos aproveitar que tá faltando notícia. Nós estamos sem assunto. Exatamente, cara. Bicho, a ESPN anunciou ao vivo quem foram os eleitos pro Hall da Fama de 2019 e bem-vindos então Chris Moneymaker e David Oppenheim, cara. Minha escolha tá lá cravadíssima. Cravadíssima, cara. Sensacional, Justiça, velho. Justo cara. Demais, velho. O efeito Moneymaker mudou, revolucionou o poker, assim como junto com a transmissão com as cartas reveladas, né, que foi coincidente ambos. E o Poker Online. E o Poker Online. Então, cara, ele merece demais, seja por sorte, mérito. Ele teve sorte, depois ele teve mérito e ele se manteve, foi muito bem nessa WSOP também, pegou uns itens lá e tal, apesar de ser, às vezes o pessoal dá uma criticada ou não interessa. O cara tá sempre com um sorrisão na cara, representante do maior site do mundo e bem puxado, Chris Moneymaker. O David Oppenheim eu posso falar menos, eu tenho menos conhecimento de histórico dele, até porque o que eu tô vendo aqui na tampa, que é o primeiro que tá lá sem bracelete, eu já fico assim, quer dizer, ele tem que ter feito muito para estar lá sem o bracelete, mas eu vou deixar o senhor falar um pouquinho dele. Cara, eu acho que antes de tudo o seguinte, o que eu queria acrescentar a respeito do Moneymaker é isso, que foi a sorte que nós tivemos de ter um campeão, um cara que virou a página, que assumiu a bandeira de ser embaixador do poker. Ele assumiu como função dele, falou, cara, me dá aqui que eu vou cuidar desse trem, que eu vou fazer esse troço crescer, para usar o mineirês aqui, o trem mineirês. Mas aí foi isso, cara. Acho sensacional, porque é um reconhecimento não só ao fato dele ter sido o cara que aconteceu com ele, o negócio, como o reconhecimento ao cara que pegou e botou a bandeira e falou, me dá aqui que essa bandeira é minha. O David Oppenheim, cara, é um jogador nascido em março de 1973, jogador norte-americano. Ele tem algumas colocações, uma terceira colocação no Borgata do World Poker Tour, que ele puxou $117 mil, uma terceira colocação no 50K da WSOP, cravou um Aussie Millions em 2011 por uma premiação de $250 mil. Enfim, cara, é um jogador californiano da cidade de Calabasas e começou a jogar pôquer na idade de 19 anos. Ele foi jogador do Full Tilt Poker antes da Black Friday. Suas vitórias em torneio, apesar de serem de só, e aí, perdão pelo só, mas $1,5 milhão, ele foi um dos maiores jogadores de cash game do mundo. Ele teve também participações na televisão, em filmes, entre eles o filme de poker Lucky You. Aliás, o poker, tirando ali 2 ou 3 filmes, cara, como faz filme ruim, Lucky You é um deles. e participou do Poker After Dark também. Então, parabéns aí, David Oppenheim, lenda do poker que adentra o Hall da Fama. Bom, então vamos com a nossa palavra do nosso patrocinador e depois direto para a entrevista sensacional, parte 2 com ele, Devanir Campos, o nosso DC, senhor. Exatamente, Lanzinha. Vamos que vamos, Fichas.net. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 98130 6680 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 98130 6680. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Descer outra recomendação, o raise em 2 movimentos. Uma coisa que me estranhou muito, porque eu fiquei muitos anos sem jogar torneio, e hoje em dia tem essa questão do call com uma ficha só, que o cara anuncia o call e joga uma ficha da menor denominação ali, quando ele vai anunciar um call numa aposta. Cara, isso é novo, quer dizer, por onde que tudo bem que eu não jogo torneio, eu sou um jogador de cash game, mas do dia pra noite, de repente, eu comecei a ver as pessoas, na hora que um fazia uma aposta, dava um all-in de lá, o cara jogava uma unidade de ficha. Como é que isso aconteceu, de onde que isso surgiu e o que mudou
ou que se manteve no que diz respeito a essas regras? Então, começamos por onde? Com o raise em 2 movimentos ou com... Eu queria que você começasse com o que para todo mundo é normal e para mim não é, que é jogar a ficha para pagar o all-in ou qualquer coisa assim de outro jogador. Então, vamos lá. Na verdade, é muito simples. É só a gente usar as regras que já existem, certo? Uhum. Então, você tem uma aposta vindo lá. Não importa, na verdade, não importa um valor, certo? Você tem, sei lá, uma aposta de 1 zilhão. Aí você pega e coloca lá uma ficha de 100. De 100, Uhum. certo? O que é isso, na verdade? Cara, isso daí na verdade, isso daí o termo técnico disso seria um undercall, tá? Na verdade. Você não colocou fichas o suficiente para fazer um call. Só que, o que diz a regra? Que enfrentando uma aposta, um pot em heads up, isso é sempre um call mandatório. Uhum. Certo? Então, só estou eu e você na parada, isso é um call obrigatório. Uhum. Se eu anunciar call, isso é sempre um call obrigatório. Tipo, você joga uma ficha mais para sinalizar, certo? E se tem um pot multi-way, aí tem outras nuances. Mas, assim, isso virou um costume. Mas é um call, isso é um call óbvio. Virou o standard, o aceito mundialmente, inclusive, né? Sim, virou aceito. Mas o termo técnico disso é um undercall. Perfeito. E aí, o call o raise de 2 movimentos. Quer dizer, o jogador anuncia o raise, primeiro tem um raise de 1000 fichas, ele fala raise, e primeiro ele joga 1000 para depois jogar outras fichas. Isso daí é o seguinte, na verdade a regra anterior, ela tinha três itens, né? Eram métodos de aumento, tá? Uhum. Aí o método de aumento, ela tinha A, B e C. Uhum. Então, o que ela dizia? Ela falava assim, como que você aumenta? Então, letra A, você pega e você fala o valor total que você vai colocar. Então, por exemplo, você fala, aumento 12 mil, certo? Uhum. Bota lá. Aí, letra B, você em um movimento, você pega e coloca a totalidade das fichas à sua frente. Você pega lá as 12 mil fichas e coloca à sua frente. Aí fala, letra C, você pega as 1000 do call, coloca para frente. Aí, num segundo movimento, você pega as outras 11 e coloca na frente. O que a gente identificou é que é o seguinte, isso foi discutido, é que essa letra C, ela não é mais utilizada. Isso daí era uma coisa muito antiga. Isso vem do poker das antigas, que era aquele assim, paga os seus 1000 e aumenta mais 11. Uhum. Né? Isso é um costume muito velho, assim, e você não vê mais ninguém jogando dessa forma. Então, parte da missão da TDA não é também buscar pelo em ovo, mas também é modernizar, tirar coisa desnecessária, não tornar a regra de pôquer uma bíblia, um calhamaço de papel extremamente, pesado, grosso, que todo mundo tem que ficar, procurando por horas uma regra cada vez que quer achar. Então a gente resolveu limar uma coisa que não é mais necessária. Então por isso que foi tirado essa linha C que dizia do aumento em 2 movimentos. E isso não abre espaço também para malandragem, DC? Porque, teoricamente, é o seguinte, um jogador, enquanto ele só coloca as fichas e vai separando ali, ele pode pegar um tel do adversário. Sim, tinha isso também. Existia essa abertura de possibilidade também. Então, assim, a gente resolveu simplificar. Cara, ou você fala raise e fala o valor, ou coloca todo o valor de uma vez só em ficha e acabou. Bacana demais, DC. Carta queimada. Teve uma mudança no que diz respeito a cartas queimadas a partir de agora. Quer dizer, a regra anterior, a que ponto que estava a regra? Quer dizer, houve um momento em que simplesmente voltava uma carta queimada antecipadamente, voltava para o baralho, embaralhava e distribuía as cartas, abria-se o flop. Depois houve um momento que falava o seguinte, não, se você pode identificar o river, você não vai mexer no river, então você preserva o river antes de abrir o turn e embaralha de novo. Como que era a regra antes dessa reunião
E a regra mudou para essa reunião? Então, teve muita discussão essa parada, porque olha só, a gente discutiu lá na TDA uma coisa que a gente passou a chamar de teoria da carta aleatória, certo? Uhum. A teoria da carta aleatória não tem nada a ver com matemática, tá? Só para quem está ouvindo, não começar a googlar, tentando achar em Harvard ou no MIT qual é a teoria da carta aleatória. Não, isso é só um conceito que é o seguinte: cada jogador de pôquer que está na mesa e que está jogando, ele vai receber uma carta na sua mão ou ele vai ver uma carta no board. Qual é a próxima carta que ele vai receber ou que ele vai ver? Ele está jogando com uma assunção não de que a próxima carta que ele ia jogar é aquela carta naquela ordem. Não, mas é uma carta aleatória que ele não sabe qual é, que ele ainda não conhecia, certo? Essa que é a real. Então, todas as probabilidades matemáticas com as quais ele lida dizem isso. Ele tem as cartas que ele conhece e as cartas que ele não conhece. Então, toda vez que você faz uma conta de odds e tudo mais, essas são as duas únicas variáveis que você tem. Cartas que você conhece e as cartas que você não conhece. Certo? Então, quando a gente tinha uma situação como, por exemplo, como você falou, certo? O dealer pegou e abriu um turn antes da hora, né? Aí, poxa, você tinha um procedimento super complicado. Você pegava o turn, deixava de lado, queimava e abria o que seria o river. Aí depois, na hora que seria o river, você pegava aquele turn e voltava para o baralho. Bom, enfim, você fazia isso para, entre aspas, tentar manter, no melhor do possível, a ordem do baralho. Sim. Quando, na verdade, você está, desta forma, prejudicando muito mais o jogo do que ajudando. E aí eu vou explicar o porquê. Primeiro de tudo, que todos os jogadores estão jogando sem saber qual carta seria o river, sem saber qual carta seria o turn. Tá? Eles não sabiam antes de virar, certo? Ninguém sabia. Segundo, que eles esperavam uma carta aleatória por vir. Terceiro, uma vez que o dealer vai ter que abrir uma carta, se ele puxar qualquer carta do baralho, desde que seja a hora certa, essa carta vai ser aleatória. Então, se você pegar, voltar àquela... desculpa, eu tenho mais uma coisa a falar. Existem algumas modalidades de pôquer que você saber que você não tem uma carta no baralho é muito mais prejudicial do que você saber que ela está lá. Então, olha só. Imagina que o dealer abriu prematuramente, sei lá, um 2 de copas, certo? No turn. Agora aquele 2 de copas vai ficar de lado e ele só tem a chance de voltar no river. Às vezes, se você está jogando, por exemplo, um Omaha High Low, com muita gente na mão, você sabe que ali, naquele resto de baralho, tem poucas cartas, certo? E você sabe que aquele 2 de copas, agora ele só tem a chance de voltar no river, que agora, naquele maço de baralho, sei lá, só vai ter 10 cartas no final ali, entendeu? Então, cara, é muito mais... às vezes é muito mais importante para você matematicamente saber, dependendo da mão que você está tentando evitar ou tentando atingir, é muito importante se você saber que aquele 2 de copas não está no baralho naquele momento. Então, é muito importante que aquele 2 de copas volte para o baralho naquele mesmo momento. E não que ele fique fora. Então, por isso, a gente resolveu aplicar essa teoria, né, da carta aleatória. Então, assim, uma vez que o jogador está esperando uma carta aleatória, cara, essa história de tirar aquela carta para o lado, trazer a carta que seria para o river, isso aí não significa nada. Todo mundo estava esperando uma carta aleatória, ninguém sabe qual seria a carta do river, certo? Então, esse negócio de manter a ordem do baralho, no final das contas, é só superstição, porque ninguém sabe qual era a ordem do baralho. Então, o que se faz? Qual que é a melhor prática que se chegou ao consenso? O dealer abriu a carta prematura? Tá bom. Toma-se a ação. Depois, o que faz com essa carta? Cara, volta pro baralho, embaralha de novo, corta e vira uma nova carta. Assim, essa mesma carta que virou prematuramente, ela tem a chance de sair de novo. Não se preserva a carta do river, quer dizer, no caso do Texas Hold'em ou Omaha, que tem turn river, quer dizer, ela volta, embaralha, não preserva a carta nenhuma e vai abrir outra carta, vai ter outra queima e outra carta, correto? Exatamente. Inclusive, se você me permite, uma coisa que me ocorre aqui é o seguinte, o motivo da queima da carta
é para que, se alguma carta tiver alguma marca que a torne identificável, você evita que as pessoas que estão ali jogando vejam aquela marca ali no negócio. Se aquela carta é separada do River, qualquer marca passa a ser visível para ela, né? Sim, também. Uma coisa que vocês vão ter que estar preparados aí, e muito bem preparados, é o seguinte: isso vai ser uma choradeira maluca no primeiro momento até a turma acostumar, né? Porque você falou a questão da superstição, e especificamente nessa questão da superstição, quer dizer, eu já tive profundas discussões com o amigo Sânio, daqui de Belo Horizonte, um jogador das antigas, imagino que você conhece muito exatamente. Bem, que ele fala isso e eu falava, cara, você tá louco. Inclusive tinham alguns... Sânio Capobiano. Exatamente. Grande abraço. Figurasse, tá no jogo ainda, tá na Gnolândia com a gente, um amigo querido, grande abraço. E nós tivemos essa discussão, e alguns Random Card Generation, de alguns sites, eles definem a carta que vai sair na hora do clique, exatamente para que proteja que, se alguém conseguir hackear o site, consiga ver qual é a carta que vai sair. Então a tendência é que isso venha a dar uma choradeira maluca no primeiro momento, né? Então, só que no final das contas é uma forma até mais simples de explicar, porque daí é o seguinte, cara, aconteceu um problema, é o seguinte, então tá bom, houve um problema, então nós vamos embaralhar e fazer de novo. Perfeito, eu concordo 100% com isso. Me parece que teve um questionamento a respeito da palavra randômica, que em alguns idiomas ela não faz sentido, mas pra gente isso não se aplica aqui, né? Não, é que na verdade é o seguinte, teve um... Justamente um rapaz estava até sentado exatamente na minha frente lá, o cara ele era um... Indiano? Um chinês, doutor em matemática, e ele falou, poxa, eu só queria entender quando você fala em... Por isso que eu até brinquei no começo, que ele falou, pô, eu queria entender quando você fala de teoria da carta randômica, porque eu sou doutor em matemática, eu queria saber exatamente o que você quer dizer com isso. Aí foi que o pessoal lá falou, não, bicho, tipo, a gente só tá falando que assim, é uma carta aleatória, uma carta qualquer, entendeu? Não é, nós não estamos falando que vai ser tipo, um processo de randomização mais top certificado do mundo, afinal de contas são dealers humanos ali que estão embaralhando, né? A gente não está pegando um gerador de números randômicos de sites para fazer isso ao vivo. E aí é o seguinte, essa forma de agir vai mudar, por exemplo, uma das maiores tradições de um dos jogos mais tradicionais, que é o de Seven Card Stud, né? Porque no Stud tinha uma parada que era muito bizarra. Para quem não é acostumado a jogar Stud, quando você chega na última carta do Stud, a última carta, a sétima carta, ela é entregue fechada, né, para cada um dos participantes, né? E aí você imagina, você tem, sei lá, 4 jogadores na mão, certo? O primeiro recebe ela fechada, o segundo recebe fechada e o terceiro, o dealer R, bate, sei lá, numa ficha e a carta abre, certo? E aí o que acontecia? Esse cara, ele tinha o direito até então, essa carta, primeiro, ele tinha que ficar com ela, tá? E ele tinha o direito era uma definição que só existia para o Stud, de se declarar all-in. Mas não que ele fosse apostar todas as fichas, mas é o seguinte, ele participava do pote até aquele momento, como se ele estivesse all-in, ou seja, ele estava protegido até ali e os outros apostavam num side pot depois dali, entendeu? Era uma coisa meio bizarra que só existia no Stud, que era o se declarar all-in. Ele congelava a ação ali. Ele congelava. E isso a gente decidiu que para de existir. Então, quando a sétima street, por um erro do dealer, é dada face-up, nesse caso, vai ser aplicado o Random Card Theory. Tipo assim, o cara deu a primeira fechada, a segunda fechada, deu a quarta, a terceira aberta, ele vai dar a quarta fechada, vai pegar aquela, vai voltar pro baralho, reembaralhar e dar de novo, dar mais uma. Perfeito. DC, só esclarecendo aqui, se tem 6 jogadores na mesa, na hora que ele dá, por exemplo, ele deu pro primeiro, pro segundo e pro terceiro, a carta fechada, na quarta ele deu a carta aberta. Ela já volta imediatamente, é embaralhada e distribui-se para todos os jogadores, ou termina de dar as cartas dos outros jogadores e embaralha e dá a dele? Não, termina de dar as outras, depois embaralha. Perfeito. Teve também algum momento no Stud que quando um jogador recebia uma carta aberta, entregava a carta aberta para todo mundo. Houve isso também, né? Sim. Na verdade é o seguinte, quando você tá heads up
na 7ª Street também, na última carta. Quando você está heads up, só 2 jogadores, se a primeira carta é entregue aberta, a segunda, a do próximo vai ser entregue aberta também. É uma curiosidade para quem não joga ou nunca jogou os torneios de stud que tem por aqui. Claro que é muito incomum que os dealers possam dar jogos de stud. É muito comum que na 7ª carta, antes do dealer começar a dar as cartas, os próprios jogadores da mesa avisem ao dealer o seguinte: fechada. Porque ele acabou de entregar 2 fechadas e uma aberta. Ele vai entregar mais 3 cartas abertas, né? E antes de entregar o último, os jogadores mesmo já alertam ao dealer que a carta é fechada, porque é um erro até meio natural para quem está entregando carta aberta a 3 streets, né? Não, isso acontece, é um ato falho comum, não só aqui, até lá fora mesmo. Tem inclusive um caso que já aconteceu, a mesa final do World Series, cara, isso acho que já faz alguns anos, já deve fazer, sei lá, uns 6, 7 anos. Mesa final do evento de Res no World Series, era uma dealer bem experiente até, cara, tinha alguns figurões lá famosos na mesa final, não vou lembrar exatamente os nomes, mas tá bom, chega na mesa final lá, ela, beleza, entrega as 3 primeiras cartas para todo mundo, aí bet e tal, não sei das contas, bring-in e tal. Na hora que o último cara da raise, que é a hora dela entregar a 4ª street para todo mundo, ela bate na mesa, queima e vira 3. Ela abre o flop. Vai! No jogo. Nossa. Cara, eu tô rindo de aflição, porque que dó da profissional, né? Não, surreal. DC, uma coisa que não ficou definida nessa reunião e que essa me chamou muito a atenção, porque ela me parece até meio lógica que ela tivesse sido definida, é não obrigar os jogadores a colocarem as fichas em pilhas de 20, nas pilhas facilmente identificáveis ali, não padronizar isso para todo mundo. Eu queria que você contasse para a gente o seguinte: o que teve por trás dessa discussão de definir o seguinte: não, ele pode colocar em pilha de 10, pode colocar em pilha de 40, quer dizer, por que não padronizar para todo mundo? Então, o Calil, essa questão, ela foi muito debatida. Eu acho que ali 100% das pessoas que estavam lá eram a favor de colocar em pilhas de 20, mas todo mundo viu que seria o tipo da regra quase impossível de você aplicar. Porque no final das contas a gente ia virar polícia de pilha de ficha, entendeu? Porque daí é o seguinte, e se o cara tá com 19 fichas? E na hora que o cara tá com 22? Que aí o que acontece? Isso daí dá punição? Isso daí o que dá? E quando o cara tá com 25, entendeu? Então, isso daí eu acho que ia acabar gerando uma avalanche de confusões, porque a gente lá não tá para criar regra pelo prazer de criar regra. A gente tem que pensar, assim, o que isso facilita, quais são as repercussões, o que isso vai gerar de impacto na vida do jogador. Isso ajuda o jogador? No final das contas é o seguinte, cara, o jogador que tá ali pagando o buy-in, ele que, sabe, que é, no final das contas, o cara que a gente quer que seja bem tratado, que saia dos torneios feliz, sabe, que tenha uma experiência boa, entendeu? A gente não tá ali para fazer a vida do diretor de torneio fácil. A gente tá ali para que o torneio seja legal pro jogador, no final das contas, entendeu? Para quê? Ele pague um buy-in, saia premiado e volte no próximo torneio, entendeu? Então, a gente verificou que se a gente cria uma regra que force a todos a ter pilhas de 20, isso ia ficar um saco, ia ser ruim para todo mundo. Então, o que acabou virando? Que as pilhas elas têm que ser contáveis, limpas e verticais, certo? Assim, ou seja, pilhas que se espalham horizontalmente, elas não poderão mais existir. Por quê? Porque isso realmente atrapalha a contagem, isso atrapalha os jogadores que estão do lado, isso tem uma foto famosa, cara, de uma mesa do Marcelo Giordano nessa World Series, cara, que foi usado, inclusive, durante a TDA, um stack dele, que ele tinha um monte de ficha espalhada na mesa, foi usado como exemplo do próprio Giordano, a foto dele foi usada como exemplo, e isso foi definido. Existe um jogador, até argentino, se não me engano, muito famoso por fazer o stack de cobrinha na borda da mesa, sabe, isso também vai ser desencorajado, porque isso dificulta a contagem, isso dificulta os jogadores a ter uma estimativa. Então, assim, os stacks eles têm que ficar organizados, têm que ficar verticais,
e vai ser orientado que terão em pilhas múltiplos de 10, de 20, de 40, entendeu? De forma que seja fácil de contar. O Foster tem uma brincadeira assim, do stack baguncinha ou alguém? Quem que é o jogador brasileiro? Você lembra de cabeça? Não lembro. Nossa, tem tanta gente que tem... Cada um tem um estilo. O Foster não, o Foster costumava ter... Ele tinha um certo toque de colocar as faixinhas laterais das fichas alinhadinhas, assim, sabe? Fazer o desenho lateral da ficha alinhado. Tinha gente que... Putz, tem tanta gente que tem os seus tiques, né, os seus toques com as fichas, que agora é difícil de lembrar. Então, e certamente no minuto que isso for pro ar, 50 ouvintes vão corrigir isso lá no grupo do Telegram do PokerCast. E vamos botar foto também. Aí vai. Sem dúvida nenhuma. DC, o Stud teve uma mudança também radical para quem joga, que é a questão da aposta dupla, né? Do double bet quando o jogador nasce pareado, quer dizer, na quarta street. Exatamente. Na segunda carta aberta, explicando pro nosso ouvinte, quer dizer, o jogador recebe 2 cartas fechadas e uma aberta. Na hora que ele recebe a segunda carta, quando era par, ele podia sair apostando dobrado. Essa regra acabou, correto? Essa regra acabou finalmente. Essa era uma das regras que faziam sentido também. Isso era uma herança do cash game. Sabe por que essa regra nasceu? Por quê? Essa regra surgiu porque o cara tinha par na quarta street, ele apostava o big bet e a mão acabava ali para a próxima mão logo. Uhum. Entendeu? Então, e ela acabou migrando para o torneio e não fazia sentido nenhum, entendeu? Então, essa regra passa a não existir mais e era uma regra que até era difícil de você explicar para um novo jogador, para um jogador que está aprendendo a jogar stud. Evidentemente, a TDA ela aplica regras para torneios, né? Você acha que existe uma tendência dessa regra específica que faz uma mudança radical dela ser aplicada no cash game, por exemplo, lá naqueles caches mais caros, lá no Bob's Room, ou nos cash games de Mixed Games lá do área? Não sei, olha, espero que sim, porque é uma regra que não faz sentido, cara. É uma regra que no final das contas ela não faz sentido. Pô, só porque o cara tem um par aberto, ele poder apostar um big bet. No final das contas ela não faz sentido. Não existe nenhuma outra modalidade de poker que você tem um jogo bom e você pode apostar muito. Tipo, cara, que história é essa, sabe? Exatamente. E por que quando você tem trinca, se você tivesse trinca, você não pode apostar mais, entendeu? Assim. Sim, perfeito. Uma coisa que eu estava ouvindo do Chris Cosenza e o Scott Long, que eu nunca escondi serem minha inspiração para criar esse PokerCast, foi eles falando que ligaram pro Barry Greenstein, chamaram o Barry Greenstein para reunião, ele falou, cara, eu não tenho ideia por que essa porra dessa regra, eu acho que isso tem que acabar mesmo, e que ele foi um dos grandes caras a quererem que isso mudasse. É verdade. Inclusive, se não me engano, a própria Linda Johnson, acho que também ligou para o Barry Greenstein. Cara, sensacional. Cara, eu imagino o tanto que deve ser legal participar de uma convenção feito essa. É muito bacana, cara. É bacana porque é o seguinte, primeiro, pela possibilidade de troca de experiências, pela oportunidade de contribuir realmente, cara, pelo crescimento aí do nosso esporte, né? Nós que somos apaixonados por poker, a gente poder contribuir ativamente para a melhoria. E segundo, porque é o seguinte, né, Calil, a gente que gosta de poker, aqui no Brasil nós temos, sei lá, 15 anos, né, de estrada. Agora, lá a gente tá lidando com gente que tem, às vezes, meio século de poker, cara. Isso é surreal. Isso é uma troca de experiência que não tem preço. Sim, com certeza absoluta. DC, a gente vai chegando na reta final da questão de regras, mas teve uma que me chamou a atenção demais, cara. Mau cheiro de jogador. É uma coisa que acontece, né, velho? E acontece às vezes até por superstição. O próprio Santoro, que justiça seja feita, nunca senti nenhum mau cheiro vindo dele, mas se ele usasse uma roupa, camisa, cueca que estivesse dando sorte, ele não trocava, né? É verdade. O que tivesse dando certo, ele continuava. É que o Santoro, tadinho, ele não jogava bem, então era difícil alguma coisa dar certo ali pra ele.
Ele com tanta mandinga, tanta superstição que ele tinha, ele não avançava muito nos torneios. Uhum. Diz que era um grande jogador de limit holder e que ele ficava com as fichas de 1, não deixava trocar por maior e ficava com um caminhão de ficha, a turma que o via jogar em Vegas. Aliás, o Santoro tem uma coisa sensacional, que é um vídeo chamado Comemorando a Saída do Vizinho, que o vizinho mudou. Esse eu vi. Esse é sensacional no YouTube, deve ter centenas de milhares de visualizações esse vídeo. DC, com relação ao cheiro dos jogadores, quer dizer, agora a direção pode punir um jogador por não tomar banho? Então, na verdade é o seguinte, esse é mais uma coisa que a TDA está atrasada em relação aos padrões nossos aqui sul-americanos, porque no regulamento da ADTP a gente já tem há muitos anos uma extensa parte de conduta comportamental, que é uma coisa que a TDA não tem. E no nosso último item, que se não me engano tem 20 e poucos itens, isso a gente tem lá que ter a higiene pessoal atrapalhando os outros competidores sentados em suas mesas é um item de infração, né, de conduta comportamental. E aí a direção pode suspender, penalizar, desqualificar, tudo mais, o jogador que tiver aí. E, bom, isso já aconteceu no BSOP, isso já aconteceu em outros torneios. Cara, isso sempre acontece, é muito desagradável, a gente não tem o que fazer, tem que chegar, tem que puxar um jogador pro canto, tem que falar, é chato pra dedéu, mas... É o serviço que você manda pro estagiário. Pro flor novato. Cara, mas acontece, e tem de tudo, né? Às vezes é odor corporal mesmo, às vezes é bafo, tem de tudo. Mas no Brasil já tinha essa regra, agora no exterior ela foi aplicada. Como é que foi a discussão disso? O que muda nessa regra para 2019? No Brasil já tinha essa regra e agora eles vão colocar algo parecido no regulamento da TDA. DC, fechamos a parte de regras. Faltou alguma coisa relevante desse ano que me passou batido? Porque eu até estudei pra caramba pra fazer a entrevista, hein? Estudou bastante, viu? Olha, cara, eu acho que não. Eu acho que não, Calil. Eu acho que você estudou bastante. Eu acho que você fez uma bela lição de casa. Teve muitas outras discussões lá, né? Assim, mas nada que seja mudanças de regras ou aplicações novas. Mas foi muito interessante lá, foi mais um ano muito legal, a gente conseguiu mais uma vez mostrar bastante força, né, da América Latina como um mercado muito relevante. Acho que isso foi bem legal lá. A América Latina é vista pelos caras com o mesmo respeito do Brasil, o resto da América Latina, DC? Olha, o Brasil com certeza é o maior mercado da América Latina, isso é refletido também na reunião da TDA, né? Eu tô como participante da TDA desde 2007 ou 2009 e não faltei nenhuma das reuniões desde então, e isso faz com que a gente permaneça no radar, né, dos membros lá, e isso é muito importante, eu acho, para todo o nosso mercado também, para que a gente esteja andando em uníssono, né, com o resto do mundo. Eu acho que isso é fundamental. DC, uma pergunta que me ocorreu aqui agora, e eu sei que está na hora de buscar o Pedro no colégio. Teve uma proposta nova de formato de satélite. Ela chegou a entrar em discussão? Em que ia se tirando um jogador por mesa e fazia uma coisa meio que shootout, o primeiro eliminado estava fora e tal. Isso chegou a entrar em discussão ou não? Porque ela não me parece nem questionável, assim, ele é só um formato novo. Não chegou, a gente não chegou a comentar isso nada na reunião, nem se falou sobre isso, mas é algo que o BSOP já começou a aplicar, já está fazendo, todos os satélites a gente está fazendo nesse formato, é um formato que a gente chama de no hand for hand, que, como o próprio nome já fala, não tem hand for hand, já faz, acho que umas 3 etapas que a gente já está fazendo isso e, cara, é sensacional. Para você que é organizador de torneio e ainda não fez um satélite nesse formato, cara, para qualquer satélite acima de 4, 5 mesas, você vai ver que é muito legal, funciona muito bem, anda mais rápido e os jogadores adoraram. É muito bacana. Bacana demais.
DC, bacana demais, cara. Muito obrigado. Sensacional ter os insights e ter as discussões. Mais uma vez eu aproveito para agradecer ao Chris Cosenza e ao Scott Long, que são do Poker da Flórida, que foram grandes fontes de informação para essa entrevista para mim. E não podemos deixar de falar. Falamos lá no começo da entrevista, no programa passado, agora já estamos no segundo programa, não podemos deixar de falar do Winter Million sensacional que acontece mais uma vez naquele salão maravilhoso do WTC. DC, em primeiro lugar, é te botar muito na fogueira, te pedir para você chutar um número de participantes no Main Event? Calil, é difícil chutar, viu? Eu acho que a gente vai ter aí algo próximo de 2.200 inscritos. Acho que é um bom chute. Cara, vai ter... Os satélites estão bombando, estão superando todas as expectativas. A gente teve, nas últimas semanas, aí, um número espetacular de pacotes. Pra você ter uma noção, são quase... R$500 mil em vagas de satélites, então é uma coisa surreal que está acontecendo com satélites no PokerStars, o que isso já traduz o que a gente vai esperar aí no ao vivo, né? Já é só uma amostra do que está por vir aí. Então, acho que vai ter uma multidão de gente, cara. Todo mundo está vendo a performance dos nossos brasileiros aí em Las Vegas, o que é muito legal. Isso mostra também o crescimento do nosso mercado. Então, estamos esperando, estamos muito ansiosos para receber todo mundo em São Paulo no BSOP Winter Millions, o maior festival de poker desse inverno. DC, tem um satélite, um super satélitezão no começo do torneio, não tem? Como é que funciona? Quanto que é? São quantas vagas? Porque essa talvez seja para o jogador recreativo, o jogador que está começando e que quer gastar pouco, talvez a melhor forma de viver o poker ao vivo num grande evento e ainda com a possibilidade de classificar. Então, agora a gente tem com possibilidade de satélites, a gente vai ter no próprio BSOP, ao vivo, a partir do dia 17 de julho lá no BSOP, vai ter um satélite por dia, certo? Uhum. Dia 17, dia 18 de julho, dia 19 de julho e no próprio dia 20 de julho tem satélite, certo? Esses são os dias que tem satélite lá, todos esses dias tem satélite ao vivo, tá? E até o dia 16 de julho tem satélite online no PokerStars. Uhum. E, inclusive, no dia 14 de julho, que é o domingo que vem, vai ter um mega satélite ainda com 10 vagas garantidas. Não tem mais nenhum satélite com pacotes. Ontem foi o último dia com satélite pacote. Ontem tinham 5 garantidos, já deu 15, para você ter uma noção de como está passando dos garantidos. Os satélites estão triplicando o número de vagas garantidas. Então, no próximo domingo são 10 vagas garantidas. Nessa terça, amanhã, são 3. Na quinta, são mais 3. No domingo, são 10. E aí tem mais um satélite na segunda e um na terça antes do BSOP. Então, tem ainda muita vaga no PokerStars. E aí, começou o BSOP na quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado tem satélite lá ao vivo no próprio BSOP. Na realidade, esses são os principais, porque esse programa já deve estar saindo um dia antes do primeiro satélite ao vivo lá. Então a gente encaminha a turma para correr para lá e para jogar. Exatamente. DC, muito obrigado, cara. Eu queria te agradecer o carinho, o atendimento de última hora. Dá parabéns pela participação que você fez na ESPN, que foi sensacional, junto com o Serginho e com a Ari. Te agradecer mais essa participação, terceira vez no PokerCast e, evidentemente, terceira de muitas, né? Obrigado, Calil. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todo mundo que acompanha o PokerCast. Foi um prazer. Essa participação aí foi, de novo, cara, muito legal, sempre maravilhoso. Eu ouço sempre o PokerCast e, para mim, poder contar um pouco de como foi lá a reunião da TDA, passar para vocês aí um pouco dessa experiência, de como que é, né, poder levar também, carregar um pouquinho, né, da nossa bandeira, do nosso país, do nosso mercado lá, no meio dos profissionais de outros países também é muito legal. Os jogadores estão sempre carregando a nossa bandeira no meio do pano lá, jogando, ganhando torneios. Eu faço o meu melhor do lado de fora da mesa, né? Então, vamos lá. Sensacional. Deixo também um grande abraço para todo mundo que trabalha como diretor de torneio, como floors, como dealers do Brasil. Não vou nem começar a citar nome, que eu com certeza vou fazer 1 milhão de injustiças se eu começar a citar. Mas um abraço para essa turma toda aí, para o pessoal da DTP. Muito obrigado, DC. Até a próxima. Valeu. Valeu, Calil. Grande abraço. Obrigado a todo mundo.
Sensacional, segunda parte da entrevista com o nosso querido Devanir Campos. E agora vamos para tweets? Vamos para tweets, Marcelo Lanza. Cara, é que aí vem o main event e deixa mais um monte de dúvida. Teve o problema do Dário San Martino, né? Enfim, teve pepino para tudo quanto é lado. Mas assim, vamos começar por uma tweetada do Daniel Negrano. Ele colocou o seguinte: WSOP Player of the Year, colocações, aí ele colocou Robert Campbell com a pontuação, Sean Deeb, Daniel Negrano, Daniel Zack, Felipe Rui. WSOP Europe é, na sua maioria, No Limit Hold'em, eventos de No Limit Hold'em. Eu tenho aproximadamente 72% de chance de fazer essa viagem e tentar dar uma runada no Player of the Year. Continua valendo o WSOP Europa para eles. Pois é, cara, não. Teoricamente, a nossa aposta acabou. A nossa acabou. Até porque Negreano tá focado e travado agora. Tá focado e travado, mas o Sean Deeb pode ser que vá para a Europa também. E ele tá 100 pontinhos ali na frente e são poucos eventos na WSOP Europa. Provavelmente ele vai para a Europa, né? Porque com esses 100 pontos, que é não é um absurdo, porque é o Player of the Year, né? Não é Player of the WSOP. Como é que vão fazer? Quer continuar cada um com o seu jogador? Quer trocar os jogadores? Não. Vou te dar a chance. Pode escolher o que você quer. Você quer ficar com o Negreano ou com o Sean Deeb para é a assim? Europa? Só que para isso os dois têm que ir. Se um dos dois não for, não vale a aposta. Porra, então eu vou pegar o Negreano, porque é a única chance dele ganhar o bracelete. Beleza. Nós já vimos que conselho você zicou, parceiro. Tranquilo, tá ótimo. Beleza, então eu sou Sean Deeb. E com detalhe, como eu peguei o Negreano, eu tô com 100 pontos atrás. Cenzinho, beleza, tranquilo. Tá aí. Tranquilo, tá? Claro, é pra Player of the Year o que terminar na frente. É o dobronado disso aqui? Já tá aí. Esse aí já tá pago, eu já não considero ele na minha conta mais. Que moleza. Exatamente. Cara, Justin Bonomo colocou o seguinte: o maior torneio de poker de todos os tempos vai começar em menos de um mês e eu não estou na lista de convidados. Por favor, me ajude, Twitter. Se você quer me ver convidado, curta e retweete isso. Por favor, me convide para eu pagar 1 milhão de libras. Exatamente, o Justin Bonomo. Aí, cara, as respostas são maravilhosas. O Mike McDonald escreveu o seguinte: chocante. Aí, a gente lembra o seguinte, é importante a gente falar o seguinte, que esse torneio, um amador tem que convidar um profissional, né? Ele não ter sido convidado por nenhum amador até agora, para surpresa de 0 pessoas. Exatamente. Exatamente. Para surpresa de 0 pessoas. Aí o @EasyWithAces escreveu o seguinte: ouvi falar que as pessoas que não são profissionais querem empilhar suas fichas como eles quiserem sem ninguém encher o saco deles. Sinto muito, amigão. Aí o @Martin_Zamoni escreveu o seguinte: me dá um bom motivo para alguém te levar para sério. Você não fala, você não mostra uma mão, você não dá action. Você é o cu de parceiro. Resumindo, você é o cu de parceiro. Você é um parceiro horrível. Entendeu? Você é um mudão, você não conversa fiado com a turma, cara, não dá resenha, não vai ser convidado. Exatamente. Enfim, ele postou a parada e o Twitter inteiro deu falha infinita nele. Cara, tem alguns tweets, uma série de tweets me fez ter carinho demais. Você viu isso, Lanzinho, eu mandando esses prints na pauta do PokerCast, que foi o seguinte, cara: o Gary Gates, quarto colocado do main event da WSOP, todo dia que ele passava, a partir do dia 1, ele colocava uma fase do joguinho Mike Tyson Punch Out, do Nintendo antigo de 8 bits. Velho. Exatamente, ele foi colocando, passei dia 1, passei dia 2, passei dia 3, passei dia 4, dia 5, dia 6. Aí chegou no intervalo da mesa final. Ele postou um print do Mike Tyson correndo com o treinador de bicicleta e falou o seguinte: dia de descanso, que era o dia antes da mesa final. Ele ainda fez mais um post e depois foi eliminado do main event da WSOP. Marcelo Lanza. Justo, senhor. E-mails? E-mails, cara. A gente incentiva os nossos ouvintes sempre a mandarem áudios com dúvidas, perguntas, questões, comentários em geral. Bicho, aconteceu uma coisa sensacional essa semana no grupo, né, Lanza? Deixa eu só entender uma coisa. A gente fala assim, e-mails, e aí a gente fala, incentivamos sempre o nosso ouvinte a mandar áudios. Cara, eu tenho que mudar o título. Bem legal. Não é e-mails, velho, é interação. Sei lá, velho. Como é que chamava aquele negócio? Correio galanteador, que foi Festa junina? Não, tinha um correio elegante. Correio elegante. Exatamente. Mas não dá pra gente falar e-mails e incentivar a turma a mandar áudio. Tem razão. Beleza. Ok. Tranquilo. Obrigado. Hoje eu tô pra jogo. Obrigado, corrigirei. Hoje eu tô pra jogo. Corrigirei. Cara, o Lincoln Freitas foi citado no grupo do PokerCast. Verdade. O Lincoln Freitas é campeão do Sunday Million, um monstro do poker brasileiro. Alguém falou alguma coisa do Lincoln Freitas e viraram e falaram o seguinte: cara, o Lincoln não conta porque o Lincoln é robô. Ele é bot. Ele é bot. Aí o Pita foi lá, avisou que tinha essa conversa, porque o Pita é amigo dele, ele é cliente do Pita lá nos videogames.
O Lincoln pega, entra no grupo do Ele me Telegram. chama, pede pra adicionar. Ele me manda o telefone, eu vou lá e adiciono. Adiciona ele. Ele entra, velho, e pega aquelas vozes de robotizada de sintetizador e fala: Oi, eu sou o Lincoln Freitas. Eu não sou um robô. Você vê que o parceiro já entrou pra jogo, né? Já entrou dando falinha no grupo inteiro, cara. Foi sensacional, bem-vindo. Que prazer ter esse monstro no grupo do Telegram, 31975189609. Cara, citadinhas pra regular. Jefferson Cussolin, tá citado, patrão, agora trata de ir lá e ganhar. Rodolfo de Nova Lima, parabéns pelo seu aniversário. Bruno Galão Schiavone deu uma falinha maravilhosa, né, gente? Falou, cara, no programa passado vocês falaram que alguém abriu o gráfico, que passou o Murmo. E não falamos o nome Não dele. falamos o né? nome dele. Só isso. Só isso, exatamente. Cara, é coisa de quem grava ao vivo o programa, né, velho? Nós vamos continuar não falando? Não, nós vamos falar. Tá, só pra saber. Foi o Peter Trapley. Ok. O Peter Trapp fez uma O trap. Bela Baxi, exatamente, o húngaro. Então tá corrigido. Espero que tenha corrigir pela informação do próprio Galão. Não, aí se caímos pegadinha, caímos na Caímos trap do no Peter golpe. Trapp. Exatamente, exatamente. Cara, e a Mônica, vocalista do Caipirinhas, falou o seguinte: Vocalista do Caipirinhas. minha banda de punk O rock. Calil consegue ter as bandas com os piores nomes. Cara, Caipirinhas é um nome bom demais. É Caipirinhas, muito bom. inclusive, que essa semana tá entrando, daqui a 2 semanas tá entrando em estúdio pra gravar o seu EP. E a Moniquinha virou e falou, cara, quem é aquele homem estiloso e tal, não sei o quê? É o Rit Gomes, velho. É o Rit Gomes. Eu falei, pô, é o Rit Gomes, ouvinte do PokerCast. Ela falou, fala que eu senti muita falta dele no último show do Caipirinhas. Justo. Então, tá dado o recado. O EP do Caipirinhas vai chamar Com Adoçante ou Sem? Açúcar adoçante, Açúcar bom nome, adoçante. hein? Bom nome, hein? Muito ruim, velho. Cara, finalizamos? Finalizamos. Porque eu não tenho, você tem? Dica cultural eu Só tenho. tem- que homem, Eu tenho, hein? pô, tá louco. Porra, não. 6 dias de WSOP, eu não deu pra ver mais nada, Tá velho. louco, Zé. 6 dias de WSOP, eu li mais 2 livros e Cara, assisti meia dúzia de não dias foi de coisa. só WSOP, não deu tempo, mas vamos direto pra nossa finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, onde julgar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube tem transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas. Cara, que bizarro. À medida que o programa andou, minha voz, em vez de piorar, melhorou. E claro, o PokerCast, além de todas as entrevistas do Grilo lá na WSOP, revistaflop.com.br, a revista de poker, a sua revista de poker, há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. Assine já. E mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Então vai lá, direto pra sua dica cultural, senhor. Cara, minha dica cultural vai ser um stand-up comedy feminista espetacular, cara, uma mulher maravilhosa, divertida, engraçada, então eu vou dar uma dica dupla dela. O primeiro é o stand-up, o segundo stand-up dela, que tá no Netflix brasileiro, o mais novo, que chama Glitter Room, e ela tem, junto com um monte de outros comediantes, o líder desse programa é o Jimmy Carr, um programa chamado The Fix, em que sentam 4 comediantes e o Jimmy Carr é o moderador e eles começam a resolver o problema do mundo. Então, assim, desigualdade de salários, problema de aquecimento global e tal, cada um dá uma solução. É um stand-up muito engraçado, muito inteligente, então fica aí essa dica cultural de humor nesse programa super especial da WSOP, Marcelo Lanza. Justamente, senhor, justamente. Como eu disse, eu não tenho essa semana, então eu acho que é aquele adeus para a turma ou até logo semana que vem. Até logo, porque o programa vai sair rapidaço. Então, daqui a 4 ou 5 dias já tá de a novo, galera né? já tem que ouvir esse programa rapidaço daqui a 4 dias. Instagram, @GuiCalil, @LanzaMaia, Twitters, @GuiCalil e @LanzaMaia. Nos indique, nos dê 5 estrelas. A sua indicação é importante de verdade pra gente. O like na iTunes Store, pra quem ouve no podcast da Apple, ele vale muito. Ele tem muito valor. O like no YouTube também ajuda a gente a subir nos rankings. Mas claro, o que mais vale de tudo É ouvir. É ouvir e mandar pros amigos. É meter no Exatamente. grupão do WhatsApp do poker. Quando for trocar fichas, é pelo Fichas.net. E a edição do programa, como sempre, é do fantástico Vini Oliver. Aliás, a edição do programa passado ficou sensacional, cara. Me diverti demais. Não vou falar nada, não. Eu ainda não ouvi. Só faltava ter ouvido. Mas eu sou uma coisa que eu sou sincero. Sim, Eu sou sincero. sim, é Mas verdade. mas eu vou ouvir no avião amanhã. Indo pra São Cara, Paulo. deixa eu te falar, você não vai conseguir me queimar mais do que o Fernando Carana me queimou falando que a segunda colocação dele foi muito azar. Então, um grande abraço a todos. Até semana que vem. Fique aí com o sensacional Fernando Caram, vice-campeão da WSOP. Campeão no Little One for One Drop. Chegou muito perto. O que passa na sua cabeça nesse momento? Tá azar, né? Valeu, até o próximo. Abraço. If you like a game, oh, I tell you I'm your man. You win some, lose some.
Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Bora, turma. Valeu Quando demais. for trocar fichas. Peraí, corta isso. Isso.